tiro, porrada e bomba mesmo. Mais eletrizante, mais adrenalina. Cola! A gente vai botar pra torar. A segunda temporada do DNA fala sobre a ascensão da quadrilha Fantasma, conectando o assalto a banco com o tráfico internacional. Suelen encontrou o antagonista dela. E o Isaac volta muito mais ambicioso, conquistador de territórios. Se você não apagar essa porra de DNA, eu mato todo mundo. Vê lá, hein, polícia. Aí, por trás das câmeras é assim. Benício e Sem Alma são dois gladiadores. Dessa vez os personagens ficam com muitas camadas, então cada cena tem um desafio próprio. É um atletismo emocional, mas é também um atletismo físico. Sempre que eu amo fazer série de ação. A gente tá aqui fazendo um domínio de cidade com 4 câmeras, uma câmera no motocam e o drone. Além das equipes de ação, de explosivo. Produção audiovisual brasileira chegando num nível de produção muito alto. Como foi voltar a Suelen e ao Benício? Quando vocês fizeram a leitura do roteiro, o que surpreendeu mais vocês dois? Eu acho que a inteligência de uma segunda temporada é fascinante, né? Porque como os personagens, eu acho que todos, eu diria todos, sabe? Como eles caminham na história, sabe? Como eles caminham na história dramatúrgica e como eles caminham também no seu movimento interno, na sua psique. Então, acho que isso já, de cara, já chamou muita atenção, assim, essa inteligência de transformação de todos os personagens. Foi a primeira vez que eu faço uma série que eu tenho a chance de, numa segunda temporada, né, de voltar, de revisitar um personagem. Eu confesso que esse primeiro dia, inclusive, quando a gente chegou na base da série, e aí eu comecei a rever todo mundo, primeiro me deu uma sensação de voltar para casa, assim, uma sensação gostosa, assim, porque eu acho que a gente vive um cotidiano tão intenso, gravando e fazendo um mergulho nos personagens, as dificuldades que a gente tem, ou as coisas que a gente alcança junto, como a gente se comove junto, as coisas que a gente descobre junto. É uma experiência tão profunda, assim, que você não adianta, no final de 5, 6 meses, você ficou amiga das pessoas, é um pouco sua família, você fica naqueles horários malucos. Então, primeiro me deu uma sensação assim de voltar para casa e outra de assim, nossa, que incrível a gente partir na segunda temporada, porque na primeira você tá assim, quem é essa pessoa? Como é que é o corpo dela? Como é que ela fala? Quem é ela? Aí você vai e faz a primeira temporada, você já entendeu. Ah, tá, então ela é assim. E o personagem, né, do Rômulo é assim. E aí na segunda você parte de um outro lugar já. E a série teve uma repercussão muito boa, né? Foi muito exitosa. O Heitor também já dominava mais, entendia a linguagem da série. Então você parte de um outro lugar e aí é como se você pudesse começar uma viagem curtindo mais a jornada, assim, sabe? E eu acho que a coisa que me encantou, assim, na segunda temporada, eu acho que é primeiro partir do lugar da cumplicidade dessa dupla, estabelecida, porque na primeira temporada, né, eles estavam se conhecendo, aí tem 1000 embates e não sei o quê. E na segunda fica muito claro, assim, é uma dupla estabelecida e eles têm uma simbiose ali. E como eles vão na segunda temporada, que você não assistiu ainda, mas como isso vai se revelar na personalidade deles e como numa relação simbiótica, inclusive você se espelha, assim, como esses espelhos vão se dando, assim, então... Como se um pudesse se ver no lugar do outro e aprender com isso, o que é muito frequente, inclusive, né? Quando você vive muito intensamente do lado de alguém. Assim. Sim. Então, eu achei muito prazeroso, assim, poder mergulhar desse jeito na mesma personagem. E, assim, durante eu tava assistindo a primeira temporada, né, não sei se foi algo só meu, mas eu meio que shippei vocês dois. Ah, não foi só você. Eu não sei se tem algo assim na segunda temporada, não quero tomar muito spoiler também, mas
se rola alguma coisa assim mais romântica mesmo entre os dois? Fica a critério de quem assiste. Aí sim, não quero entrar na cabeça do espectador. Mas com certeza, nossa, de vez em quando alguém me para na rua ou me escreve, mas quando é que você vai agarrar o Rômulo? Porque o Rômulo... Ai, porque o Benício... Mas, assim, não tem dúvida que existe uma tensão ali. Não, né? eles caminham, com certeza, né? Da primeira para a segunda tem uma caminhada dessa relação. E ela realmente vai se transformando. E agora, para onde vai isso, eu acho que deixa cada um entender, né? Construir o seu entendimento. Às vezes tem que deixar a criança desejando o doce, entendeu? Você vai dar logo o doce e perde a graça. E Maeve, a sua personagem assim, ela é feminina numa produção de ação que não é muito comum aqui no Brasil, sim, né? Sim. Qual a importância disso para você como atriz? Toda. Olha, pra mim, artisticamente, assim, ter a chance de mergulhar. Porque, assim, a gente fala muito das dificuldades de conciliar, né? Porque a gente tem isso na série, a coisa da maternidade, mesmo o que se espera de uma figura feminina, né? Enfim, e a gente vive isso em qualquer ofício. Qualquer mulher pode falar disso em qualquer profissão. Mas a força policial, ela é uma qualidade, uma virtude, digamos, dita masculina, desde que o mundo é mundo, assim, né? Então, poder conversar com policiais reais, com mulheres que vivem isso cotidianamente, e como artista ter a chance de experimentar isso, porque isso tem uma consequência também no meu trabalho. A gente não tem muita chance de viver assim. Eu não, né, assim, tem poucas colegas que podem viver uma série de ação, por exemplo. Isso é uma consequência que é real, que é da vida, mas que tem um impacto na ficção, assim, né? Historicamente também, séries desse gênero são majoritariamente masculinas, assim. Então, para mim, é uma sensação incrível de poder desbravar isso de alguma maneira e poder abordar o tema da maternidade nesse contexto de uma profissão de alto risco, em que a sua vida está em risco. E, de novo, ela existe, né? Assim, então... E outra consequência disso é técnica. Fala, puxa, eu nunca tinha tido a chance de experimentar esse corpo, essa postura, esse tipo de desafio técnico, assim, engraçado, porque às vezes eu vejo meus amigos, assim, né, o Rômulo, o Tomás, o Alex, menino desde criança brinca com isso. Isso está no imaginário, isso está no corpo, a gente brinca de boneca. Então, e ao mesmo tempo, sei lá, eu, criança, sempre quis, por exemplo, sempre quis brincar com as meninas e com os meninos, assim, mas às vezes eu era excluída, assim. Então, uma sensação também de poder experimentar um outro corpo, assim, num lugar que eu não tive muita chance, assim. E, claro, de explorar um lugar do feminino de uma maneira, né, de falar... Isso, assim, não só do desafio da maternidade, conciliar isso com a sua profissão, mas numa profissão dessa natureza, assim, né? Então, eu tenho muito orgulho, assim, de poder fazer isso. E tem o Bom Dia Verônica, também da Netflix, que também aborda isso, mas acho que tem uma coisa que me fascina muito no DNA, que é a coisa da gente se inspirar também em eventos reais, né, que aconteceram com a gente e colocar ali o elemento feminino nessa alquimia, assim. Acho que é importante, inclusive, para muitas mulheres, assim, tem muita mulher que me escreve e fala que resolveu prestar concurso para a Polícia Federal, ou policiais que falam, nossa, para mim foi muito importante te ver ali. E isso é impagável, assim, sabe? Dá um senso de propósito também muito, muito gostoso, assim. E Rômulo, como eu sou da Rolling Stone, tem tudo a ver com música, né? Seu personagem tem uma questão com a música ali, né? Bota e meio ele coloca um celularzinho pra tocar uma música e tal. Queria saber se é só do personagem, se você tem isso também. Porra, que pergunta legal.
Nossa, vai ser bem expositiva essa resposta. A minha relação, eu tive uma relação forte com a música durante um período da minha vida. Eu queria ser músico, queria estudar música, era um grande sonho da minha vida. Mas aí depois eu fui abandonando e a música ela passou a ser uma trilha sonora de eventos, um Cooper, uma ginástica. Depois, hoje em dia eu quase não ouço mais música, você acredita nisso? Hoje eu gosto do silêncio, eu moro num lugar muito silencioso, eu prefiro escutar os passarinhos, os animais silvestres. Então tô com 48 anos, então quanto menos agitação mental, melhor para mim. Acho que é isso.